A minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade nesta noite de estar ministrando, Senhor, a Tua palavra, que ela é eterna, de estar ministrando, Senhor amado, aleluia, as Suas verdades. Te peço, Senhor, que a Tua presença venha alcançar cada coração nesta noite. E assim como o povo de Israel no deserto bebeu, Senhor amado, da água que vertia da pedra, que nesta noite, Senhor amado, através, Senhor amado, desse altar, Senhor amado, saia água para saciar o povo que me ouve. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, toda desatenção que venha cair por terra, Senhor, que nós venhamos prestar atenção, Deus, na Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Para nós entendermos a mensagem hoje, é necessário nós observarmos alguns pontos. Sabemos que a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, e que ela fala com cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada de dois gumes, e penetra entre a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos. Então esta palavra que eu estou pregando nesta noite, ela é viva. A palavra que eu estou pregando nesta noite, ela discerne o pensamento de cada ouvinte aqui nesta noite. E pode ser que esta palavra fale com você de uma maneira, com o irmão de outra maneira, e comigo de outra maneira, porque ela é viva. A palavra do Senhor nos diz em João no capítulo 1, que Jesus Cristo é o verbo, ou seja, Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra, nesta noite, a mensagem que está chegando aos seus ouvidos é Cristo se revelando a você através da palavra. E a palavra, ela tem algum diferencial. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos agora Jeremias no capítulo 18. Esta palavra, ela foi anunciada quando Jeremias profetizava naquele tempo. Jeremias profetizava a um reino dividido. Jeremias profetizava a um reino que foi quebrado. Jeremias profetizava no reino do sul, conhecido como Casa de Judá. E essa profecia, a qual Deus deu a Jeremias, é fato que aconteceu naquela época. É fato que falou com o povo naquela época, sim. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna, e ela continua falando aos nossos dias. Então, da mesma forma que ela falou com aquele povo, exortou aquele povo, nessa noite ela exorta esta igreja. Mas a palavra do Senhor, ela vai além, irmão. Toda palavra que está escrito aqui
Toda a mensagem que está escrita neste livro, ela também tem uma função profética. Ela fala sobre tempos passados, tempos presentes e tempo futuro. Essa é uma característica da palavra de Deus. Então, para nós entendermos a palavra que foi profetizada por Jeremias, é necessário nós irmos lá no passado, lá no tempo da criação. Quando nós olhamos o Senhor falando com Ele mesmo ali, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Através daquele texto nós reparamos que Deus fez o homem conforme a imagem dele e a semelhança dele. Aleluia. Correto? Quando Deus estava fazendo Adão, Deus estava fazendo a humanidade. Todos nós somos descendentes de Adão. Então o intuito de Deus era fazer o homem segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas a Bíblia diz no Gênesis, no capítulo 3, que o pecado ele entra. O homem acaba cedendo à tentação e acaba dando ouvido à sua mulher, que deu ouvido à serpente, e acaba comendo do fruto proibido. A única lei que foi posta no Éden era para o homem não comer daquele fruto. Mas o homem cedeu à tentação e acabou comendo daquele fruto. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é santo. No Senhor não habita o mal, não tem pecado. Ele é santo, Ele é perfeito. Agora, como um homem, como uma pessoa, como algo seria a imagem e semelhança de Deus, sendo que Ele é um Deus santo, e aquilo que foi feito à sua imagem, à sua semelhança, o pecado ele entrou. Como pode? Se Deus é um Deus santo e o homem passou a ser pecador, logo aquela imagem e semelhança foi quebrada. Então agora nós vamos conectar o momento em que o pecado entra, quebra a imagem e semelhança de Deus, com Jeremias 18. A Bíblia diz que Jeremias estava ali, acredito eu, em oração ou em meditação, e Deus fala para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar com você. Jeremias desce à casa do oleiro e começa a observar o oleiro trabalhando sobre as rodas. E quando ele foi olhar o que o oleiro estava fazendo, ele estava fazendo um vaso. A Bíblia diz, e a Bíblia diz que certo ponto aquele vaso se quebra. Detalhe, o vaso se quebra. Deus não quebra vaso, não. O vaso se quebrou. Da mesma forma que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado entrou, aquela imagem se quebrou. Então quando Deus estava mostrando aquele oleiro, modelando aquele vaso, e aquele vaso se quebra, Deus estava nos mostrando Adão. Deus estava nos mostrando a humanidade. A Bíblia diz que nós fomos feitos do pó da terra. O barro, ele é feito do pó da terra. Correto? Então, nós vemos agora que o vaso que Deus mostra a Jeremias, estava falando da casa de Israel, sim, mas em outro contexto. Num contexto mais profundo, Deus estava mostrando Adão e a humanidade, que foram feitas a imagem e semelhança, mas foi quebrado. E a Bíblia diz que daquele mesmo barro,
o oleiro ele modela outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Agora eu te pergunto, quem foi o vaso perfeito que veio da linhagem de Adão, que foi feito? Cristo. O vaso perfeito que foi refeito, Deus estava se referindo a Cristo. Então, a Bíblia diz que o oleiro modelou novamente aquele vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Sabe o que eu vejo aqui agora? Eu vejo que Deus observou aquela criação que foi segundo a sua imagem, a sua semelhança, ser quebrada. Então Deus manda o seu Filho. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter vida eterna. Verdade. Então Deus envia o seu Filho e modela ele conforme a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Cristo é a imagem e semelhança de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Cristo é a imagem visível de um Deus invisível. Então o intuito de Deus, quando mostra aquele vaso sendo modelado novamente, era nos mostrar que Deus estava dando uma segunda chance à humanidade. Pois a humanidade, em Adão, ela pecou. O pecado entrou na humanidade. Mas Deus modela um vaso que era segundo a imagem de Deus, segundo o que Ele queria. E agora eu faço uma pergunta: Cristo é a cabeça, certo? Se Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, nós fazemos parte desse vaso ou não fazemos? Ora, a cabeça não é separada do corpo. Então, se Deus modela Cristo conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, e nós aceitamos esse sacrifício, confessamos Ele como sendo o nosso Salvador, nós passamos a fazer parte deste vaso perfeito. Aleluia. Logo nós estamos sendo restituídos a ser novamente a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Por isso que Deus diz a Jeremias: por acaso eu não posso fazer convosco como fiz com este vaso, ó casa de Israel? Então, detalhe: quando o oleiro ele modela um vaso, é necessário ele usar água. A água na Bíblia, ela sempre tem uma representação, vem representando o Espírito de Deus. Para nós sermos modelados conforme a imagem e semelhança de Deus, é necessário que o Espírito de Deus trabalhe na nossa vida. A água também tem uma representação da palavra. Quando o povo de Israel estava no deserto, a Bíblia diz que a rocha ela é ferida e verte água para saciar a sede do povo. Sabemos que aquela rocha que foi ferida tinha uma representação da pessoa de Cristo, e através dele o Espírito, a palavra alcançou o povo e saciou a sede do povo. Então, para nós sermos moldados segundo a imagem e semelhança de Deus novamente, é necessário que nós venhamos atentar para a palavra de Deus. É necessário que nós venhamos atentar para aquilo que Deus tem falado conosco. Aleluia. Eu te pergunto, você tem ouvido o que Deus tem falado com você? Deus fala com você, igreja, em todo o tempo. Deus te mostra algo, Deus te ensina algo, e é necessário que quando Deus nos ensina algo, nós venhamos observar aquilo.
e tentar fazer de acordo para que o vaso ele venha a ser conforme o que o oleiro quer. Então, observando que Cristo é este novo vaso, nós vemos que o vaso primeiro foi feito e foi quebrado. Para que aquele vaso fosse refeito novamente, era necessário que ele fosse esmiuçado. O vaso se quebra e o oleiro esmiuçou aquele vaso, correto? Então agora nós vemos Cristo sendo esmiuçado. Cristo não foi esmiuçado na cruz? Sim. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Cristo, sendo o nosso mestre, foi esmiuçado na cruz, não é necessário também que nós passamos pela nossa cruz? A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, para nós sairmos da posição de um vaso quebrado e passarmos para a posição de um vaso perfeito, é necessário que nós venhamos ser novamente esmiuçados pelo oleiro. E isso acontece no nosso dia a dia, quando nós negamos a nós mesmos. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que nós crucificamos na cruz? O que o Senhor, o que o texto quer dizer quando ele fala para nós carregarmos a nossa cruz? O que foi crucificado na cruz do Calvário? Cristo, a carne de Cristo. Então, essa cruz que Cristo diz para nós carregarmos, para nós levarmos a nossa cruz, estava nos mostrando que é necessário que nós venhamos crucificar a nossa carne todos os dias. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Isso é um sacrifício que o Senhor se agrada. Continuando no texto, a Bíblia diz assim, no versículo 7: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. Sabe o que eu aprendo com esse texto, igreja? Eu aprendo que Deus, Ele tem várias promessas na vida de cada um. E todas essas promessas que Deus tem nas nossas vidas são palavras que vieram em nossa direção do reino de Deus para nós. Então, se as promessas que Deus tem para a nossa vida foram palavras vindo de Deus, Deus nos dá um alerta aqui nesta noite. Ele diz: e no momento em que eu falar para edificar e plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. Deus tem promessa na vida de cada um aqui. Aleluia. Deus disse que vai fazer algo, acredito eu, na vida de cada um aqui. Glórias a Deus, aleluia. Mas se você, o texto nos mostra aqui, que se você não observar o que Deus tem falado com você, Deus se arrependerá
dessa promessa que Ele te fez, e ao invés de vir bênção sobre a sua vida, virá maldição. Em Tiago, no capítulo 2 e no versículo 14, diz assim: meus irmãos, de que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Todos nós temos promessas de Deus, todos nós temos palavras que Deus semeou em nosso coração, mas se nós não agirmos em cima desta palavra, se nós não observarmos esta palavra e tentarmos nos enquadrar, fazer de acordo com o que esta palavra está dizendo para nós, não adianta você falar que acredita. Não adianta você falar, não, eu acredito no que o pregador está falando, eu acredito na promessa que Deus tem na minha vida, eu acredito que Deus vai fazer isso, eu acredito que Deus fará aquilo. Se você não agir em cima disso, quando você diz que acredita em algo e as suas atitudes demonstram o contrário, a Bíblia diz que a sua fé, ela é uma fé morta, é uma fé que não tem vida, é uma fé que não agrada a Deus. Então, quando nós dissermos que nós acreditamos em algo que Deus diz a nós, é necessário nós agirmos em cima daquilo. É necessário nós observarmos, nós fazemos como Pedro fez. A Bíblia nos conta uma história, quando os discípulos estavam dentro de um barco, as ondas, a tempestade veio